Olá, alguma vez na vida você já teve a sensação de que Deus te abandonou, de que ele deixou você passar por um sofrimento difícil, parecendo que nem ligou para a sua dor? Alguns dizem: "Ah, se Deus é bom mesmo, por que que minha filha morreu naquele acidente?" Ou se ele existe, por que não me ajuda a conseguir emprego? Uma pergunta importante dentro desse assunto é: o que você faz quando parece que Deus te deixou sozinho, sozinha, numa situação dolorosa? Uma amiga minha budista, curiosamente, me enviou um áudio de uma palestra de uns 20 minutos, apresentada por uma médica cristã infectologista que tem trabalhado na frente de batalha contra a pandemia e outros problemas de saúde no hospital. A mensagem dela é muito inspiradora e uma das coisas que ela comenta, essa médica, é que como cristãos não viemos a essa existência, a essa vida, para ter ausência de tristeza, de dor, de angústia. É verdade. Foi assim com o Senhor Jesus Cristo, não é? Quando ele viveu aqui. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Um parente próximo morre num acidente desnecessário. Um filho nasce com um defeito congênito grave. Você descobre que seu marido está lhe traindo, mesmo que você tenha orado a vida toda para ter um bom casamento. Surge um câncer no seu corpo e o médico não lhe dá um bom prognóstico. Você pode pensar: Deus é bom mesmo quando já tem 5 anos que estou procurando uma pessoa para me casar? Outra pessoa pode falar assim: mas Deus é meu amigo, será que é? Se depois de 25 anos de casado, a minha esposa pediu o divórcio e aparentemente parecia não ter complicação conjugal? Podemos ter dois tipos de crença. Um tipo é a crença racional e intelectual. A outra é a crença emocional. Uma coisa é crer em Deus com a razão e outra é crer nele com a emoção, com o sentimento. Uma coisa é pensar que Deus é bom, a outra é sentir que ele é bom. Nem sempre esses dois tipos mentais de crer andam juntos. Pode ocorrer em nossa mente que, em certo momento, ao pensarmos sobre alguns problemas da vida, surge em nossa consciência um rápido pensamento de revolta contra Deus. Você já experimentou isso? Não tenha medo disso. Não precisa fugir desse pensamento. Pelo contrário, traga-o, coloque sobre a mesa da consciência, pense nele, veja o que ele diz. Isso ajudará a entender melhor o que pode estar em contradição em sua mente quanto a pensar que Deus é bom, mas sentir que ele não é bom. Pode estar existindo em sua vida uma luta da razão com a emoção. Você pode estar cantando na igreja, na sua igreja, por exemplo, Deus é tão bom, Deus é tão bom, e vir em seu pensamento alguma coisa de revolta contra ele. Ali na igreja você canta, fala para as pessoas como Deus é bom, mas ao voltar para casa, ao estar sozinho, sozinha, ao ser bem honesto com você mesmo, você pode sentir-se solitário na vida, como se Deus tivesse abandonado. Muitas pessoas religiosas acreditam que se Deus realmente cuida, a vida será mais fácil. Os problemas desaparecerão e elas conseguirão o que desejam. Mas se olharmos atentamente para os ensinos bíblicos, não é isso que Deus prometeu. O que ocorreu com vários seguidores de Jesus? Parece que não foi a maioria deles no Antigo e no Novo Testamento que terminaram a vida felizes, ricos, cheios de conforto, prósperos. Precisamos entender mais profundamente que problemas, doenças, tragédias não são evidência de que Deus não cuida de nós. João Batista teve a cabeça decepada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João, o evangelista, foi exilado numa ilha deserta. E esses foram cristãos comprometidos com o Senhor Jesus e missionários dele. O que Deus promete é que ele estará com a gente na hora difícil, na angústia, na pressão mundana para entrar na corrupção que poderia nos dar vantagens como dinheiro e outros bens materiais. O que ele promete é nos dar sua paz nos momentos conturbados. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11, na carta aos Hebreus, nos versos 35 até o 38, sobre as pessoas que foram seguidoras e obedientes a Jesus.
Ele disse: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram os escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Isso está na carta de Paulo, como eu disse, aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35 ao 38. Então, personagens reais na história bíblica colocaram a sua esperança no que Deus disse que fará no final de tudo, ao Jesus voltar, que aliás faltam poucos anos para isso acontecer. E o que a Bíblia diz é o que Deus fará a justiça, tirará as lágrimas de nossos olhos, terminará com a morte, acabará com a corrupção e maldade social e implantará uma nova natureza em nós, eliminando o corruptivo do nosso caráter e do mundo também. Então, pode ser que Deus não nos resgate de sofrimentos e podem ter algumas razões para isso. Vamos pensar em algumas delas. Primeiro, porque podemos não crer que Ele possa fazer isso. Talvez pode estar faltando fé em você, em mim. Outro é porque temos pecado em nossa vida e precisamos lutar para abandoná-lo. Será que é isso que está impedindo Deus de abençoar? Também precisamos aprender a confiar em Deus. A confiança é um aprendizado, é um dom também que você pode pedir a Deus para aumentar sua confiança, sua fé nele. Outra razão porque Deus pode não nos tirar do sofrimento é porque Ele sabe que não seria o melhor para nós se Ele nos livrasse daquele problema no momento em que nós queremos. E Ele nos encoraja através das palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 18, assim: porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus pode não nos resgatar de alguns sofrimentos também porque pode existir uma lição que precisamos aprender ou uma qualidade de caráter que necessitamos desenvolver através da situação difícil do momento. Daí vem uma pergunta importante para fazermos para nós mesmos: o que eu posso aprender com esse sofrimento? Um outro aspecto é que Deus pode estar construindo a nossa história, está construindo, na verdade, a nossa história de fé, e assim um dia poderemos compartilhar com os outros o que temos aprendido. E Deus está realizando algo surpreendente que ainda não sabemos o que é ou que resultará na nossa vida. Também Deus está nos ensinando a ter um relacionamento mais pessoal, mais perto, mais espiritual com Ele. Paulo passou a entender que diante dos sofrimentos, aproximar-se de Deus era o mais importante, ao dizer, o que a gente vê lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, ele falou assim: na verdade eu também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, precisamos manter firme nosso olhar na recompensa final. Mas o que fazer enquanto ela não chega e coisas ruins acontecem com a gente? Não existe uma fórmula que sirva para todos nós. Algumas coisas que podem ajudar são: não tenha medo de fazer algumas perguntas para Deus diante do seu sofrimento. Homens e mulheres de Deus na Bíblia fizeram isso. Moisés questionou Deus, conforme podemos ler em Êxodo 5, 22 e 23. Davi também fez isso no Salmo 42, verso 9 e 10. Marta, irmã de Lázaro, disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sentir-se abandonado ou questionar Deus, não com arrogância, mas com humildade no meio da dor, não significa que você não acredita nele. Então descanse. O mundo parece mais escuro quando estamos fatigados. É possível ver as coisas um tanto diferentes após algum descanso. Relembre-se mesmo que Deus te ajudou em provações no passado. O que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Deus também vai te livrar dessa dor. E, finalmente, compartilhe sua dor com alguém de fé, alguém ético em quem você confia e que sabe ouvir, porque isso alivia. Pense nisso. Espero você no próximo Claramente, se Deus quiser. Paz, luz e confie em Deus.